Russos e ucranianos fazem pausa em nova rodada de negociações. Ataques são intensificados e atingem a capital, Kiev. A Associação do Setor alerta para aumento rápido do preço dos pães e biscoitos no Brasil. Governo anuncia a abertura do mercado canadense para as carnes bovina e suína do país. Trabalhadores são demitidos pelo uso incorreto de celulares durante o expediente. 4 anos depois, assassinato da vereadora Marielle Franco continua sem respostas. Pessoas em forma têm menos chance de desenvolver Alzheimer. E o Ministério da Justiça promete providências contra o filme de Fábio Porchat com uma cena acusada de pedofilia. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O 19º dia de conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia atingiram um ponto crucial nesta segunda-feira. A capital ucraniana de Kiev foi bombardeada em diversos locais, deixando muitos civis mortos e feridos. A terceira semana de conflitos intensos no leste europeu começou da forma que os ucranianos não queriam. Pela primeira vez, a capital Kiev foi atingida em diversas localidades. Áreas residenciais e até mesmo uma fábrica de aeronaves foram destruídas pelo bombardeio russo. Essa imagem de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que um míssil russo explodiu em um prédio, destruindo tudo. Também na capital da Ucrânia, um outro edifício residencial também foi severamente danificado em uma explosão. As equipes de resgate estão em trabalho frequente para apagar os incêndios e tirar os moradores dos escombros, enquanto o governo local tenta criar formas para evitar os ataques aéreos pelas vias terrestres. O exército ucraniano tem segurado o avanço russo nas florestas da vila de Moshchun, perto da capital do país. Utilizando um posicionamento privilegiado e lançadores de morteiros, as forças ucranianas afastam os russos da região. Enquanto soldados e civis se desdobram para evitar a dominação russa, o presidente Volodymyr Zelensky foi a um hospital visitar alguns soldados que ficaram feridos nos confrontos com os soldados russos. Mariupol, uma das cidades mais atingidas, está parcialmente destruída e se tornando uma região fantasma. Apenas nessa segunda-feira, um comboio com 160 veículos deixou a cidade por um corredor humanitário, mas muitos não conseguiram sair e as autoridades ucranianas locais disseram que até agora 2.500 civis morreram na cidade. Como era previsto desde o início da guerra, o número de refugiados ucranianos aumenta substancialmente ao longo dos dias. Segundo um relatório da ONU, cerca de 2.800.000 pessoas já deixaram o país. Apesar da violência, ambos os lados disseram acreditar que pode haver progresso nas conversas bilaterais que vêm sendo realizadas periodicamente desde a invasão russa em 24 de fevereiro, embora não tenham dado detalhes sobre o que pode ser feito. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que um conflito nuclear é uma possibilidade na Ucrânia e pediu o fim das hostilidades. Ele também defendeu a preservação da segurança de instalações nucleares após um incêndio na usina nuclear da Ucrânia, a maior da Europa. Guterres ainda disse que a ONU destinaria mais 40 milhões de dólares do Centro de Resposta de Emergência para reforçar a assistência humanitária à Ucrânia. Os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes completam 4 anos hoje e as investigações ainda seguem sem respostas. Até o momento, apenas os 2 acusados de autoria do crime estão presos. Durante esses 4 anos, o comando das investigações sofreu diversas alterações.
Na Polícia Civil, o caso já mudou de delegado 5 vezes e o 5º assumiu há pouco mais de um mês. Já no Ministério Público do Rio de Janeiro, 3 grupos de promotores diferentes ficaram à frente das investigações. Rony Lessa e Elcio de Queiroz, ex-policiais militares, foram denunciados pelo assassinato e vão a júri popular, mas a data ainda não foi definida. Apesar da prisão dos suspeitos, a maior pergunta ainda segue sem resposta: quem mandou matar Marielle? Uma das principais linhas de investigação para o Ministério Público é que a motivação tenha sido política, já que Marielle foi uma vereadora com bastante expressão de votos, além de ser ativista e uma forte figura na política carioca. No Rio de Janeiro, desde cedo, familiares, amigos e políticos se reuniram na Cinelândia para lembrar da ex-vereadora. Depois, partiram para a escadaria da Câmara dos Deputados, onde aconteceu uma homenagem. O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, negou hoje o pedido do policial militar reformado Rony Lessa para anular a decisão que determinou seu julgamento perante o Tribunal do Júri. Rony Lessa, que está preso, é acusado de ser o responsável pelos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A cidade de São Paulo atingiu a marca de 100% da população de 12 a 17 anos com esquema vacinal completo contra a Covid. Segundo a Prefeitura, 844.119 jovens receberam as 2 doses de imunizantes. De acordo com a Vigilância em Saúde de São Paulo, a adesão total dos adolescentes paulistanos, além de proteger cada indivíduo, é um importante fator de segurança da comunidade escolar e ajuda a diminuir a disseminação do vírus, contribuindo de maneira decisiva para o controle da pandemia na cidade. Mais de 81% das crianças de 5 a 11 anos receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid na capital, conforme informou a Prefeitura. Isso significa que quase 885 mil imunizantes das primeiras doses foram aplicadas. O total de segunda aplicação ultrapassou as 331 doses, que equivalem a 30,6%. O governo de São Paulo desobrigou, no último dia 9, o uso de máscaras para alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas manteve a exigência nas salas de aula e locais fechados. A medida abrange também estádios, centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. Os estádios de futebol, assim como os demais estabelecimentos e espaços de eventos, também poderão voltar a ter 100% do público. O Brasil ocupa o 4º lugar de maior número de aplicações de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 403.085.326 aplicadas. Delas, mais de 70.516.000 são as de reforço. E agora você vai conhecer a história da Tamires, que foi diagnosticada com hepatite fulminante. Mas a correria de profissionais da rede pública de Mato Grosso do Sul permitiu que a adolescente tivesse um capítulo muito feliz. Dr. Gustavo Rapace, especialista em transplante de fígado, foi fundamental para o sucesso da cirurgia. Articulou e conseguiu a vaga no Hospital das Clínicas e a autorização do governo do estado de Mato Grosso do Sul para o transporte aéreo. Ela foi diagnosticada, acionamos São Paulo e ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Universidade do Estado de São Paulo. Foi feito o transplante. A Tamires, quando estava lá com a gente, não tinha nem documento, em questão de horas a gente teve que providenciar RG, CPF, transporte aéreo, UTI aéreo, encontrar um hospital que pudesse aceitar uma paciente grave e pediátrico, né, que não são todos os hospitais que aceitam. Então a gente fez tudo certo, né, correndo contra o tempo, mas o fato dela estar com a gente hoje diz que a gente acertou. No dia 24 de outubro do ano passado, Tamires reclamou de dores no abdômen. Foi quando a mãe percebeu que tinha algo errado. Ficou impressionada com a cor amarelada dos olhos. Procurou uma unidade de pronto atendimento e no mesmo dia, Tamires foi transferida para a Santa Casa. Eu achei que não ia ser uma coisa grave do jeito que foi. Eu achei que ia ser alguma coisa assim relacionada a uma doença que fosse curada até aqui mesmo e que não chegasse até o extremo que chegou, né? Como o quadro da Tamires evoluiu para hepatite fulminante,
ela não precisou ficar na fila. O transplante foi realizado no dia 1º de novembro do ano passado. No caso da Tamires, da hepatite fulminante, ela entra no sistema nacional. Então, qualquer órgão que seja ofertado no Brasil vai sendo ofertado a esses pacientes, já que é a questão de horas para que seja definida entre vida e morte. O caso da Tamires foi tão grave que mesmo lá em São Paulo, ela sofreu falência hepática, entrou em coma e foi submetida a hemodiálise contínua. O órgão do doador adulto era 3 vezes maior do que o da Tamires. Mesmo assim, a equipe médica decidiu pelo transplante para salvar a vida da paciente. Para mim foi muito difícil, né? Ficar longe bastante da minha família. Mas mesmo assim foi bom porque minha mãe estava no meu lado o tempo todo, não me deixava só. E sempre me dava força e dando fé também. Aí, as partes das dores, essas coisas, não foi muito boa. Eu estava me sentindo muito incomodada, mas com a minha mãe por perto ficou mais fácil. A mãe, que era contra a doação de órgãos, mudou completamente de opinião. Eu falava assim, não, eu não vou doar. Eu nunca vou deixar escrito nada disso para me doar órgãos. Hoje eu falo para todo mundo que doar órgãos é vida, tá? Por causa de um sim, que a minha filha está viva. O médico explica que nos estados em que o transplante está consolidado, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, o índice de famílias que aceitam doar órgãos do ente falecido é de 80%. Em contrapartida, em Tocantins e Roraima, a negativa é de 100%. Em Mato Grosso do Sul, 60% dos familiares não aceitam a doação. Se mais pessoas doassem, provavelmente outras tantas estariam vivas, né? Eu agradeço bastante a essa família que me doou o órgão. E veja a seguir, o governo anuncia a abertura do mercado canadense para a carne bovina. E ainda, Justiça permite demissão de trabalhador que exagera no uso do celular durante expediente. A Justiça do Trabalho tem admitido a demissão por justa causa de trabalhadores que descumpriram regras de empresas que proíbem ou limitam o uso de celular. Atualmente, há decisões de segunda instância e do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração o fato de o empregado direcionar seu tempo para a atividade diversa para a qual foi contratado e remunerado. Em 2021, os brasileiros passaram em média quase 5 horas e meia por dia no celular, segundo o relatório da empresa de análise de mercado digital, o App-Annie. Ao lado da Indonésia, é o país com maior tempo entre os 17 analisados, o que inclui Coreia do Sul, México, Índia, Japão, Turquia, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Austrália, Argentina, França, Alemanha e China. O Brasil, porém, está perto da média global de 4 horas e 48 minutos de uso diário, um aumento de 30% desde 2019. Como no Brasil o tema do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho não é previsto em lei, a definição ficou para os tribunais. Na maioria das decisões, os magistrados entendem que o empregador pode criar regras para restringir ou proibir a utilização do aparelho. A questão já está sendo discutida em cerca de 47 mil processos, segundo o levantamento feito pelo Data Lawyer. A situação preocupa as empresas. Cada vez mais, advogados têm recebido consultas para que possam ajudá-las a regulamentar o tema em suas políticas internas, em razão do exagero de alguns funcionários na prática que tem sido chamada de cyberloafing, acesso à internet no trabalho para uso pessoal. Com a justa causa, o empregado perde praticamente todos os direitos de rescisão. Só recebe o saldo de salários e férias vencidas com acréscimo do terço constitucional. Fica também sem aviso prévio, 13º salário, multa do FGTS e seguro-desemprego. Uma proposta para regulamentar a questão chegou a tramitar no Congresso Nacional, mas foi retirada pelo autor, o então deputado federal Euler Cruvinel, do PSD de Goiás. Mato Grosso do Sul teve um saldo superior a 3.000 vagas na geração de empregos em janeiro.
No CRAS do bairro Tiradentes, a Fundação Social do Trabalho ofereceu nesta sexta-feira 1.300 vagas de emprego. Nós temos para construção civil bons números de oportunidades, restaurantes, bares, nós temos vagas para garçons, nós temos vagas para motoristas, são várias áreas e em todos os segmentos são contemplados dentro da FUNSAT. Edileia saiu do emprego há 10 dias e já está quase arrumando outro. O mais rápido possível. Segunda-feira, terça-feira, para mim já está ótimo. Quem está desempregado tem boas chances de recolocação neste começo de ano. Basta o candidato querer buscar essa oportunidade, porque as vagas existem e estão à disposição de todos. Depois de um final de ano ruim com números negativos, em janeiro o saldo de empregos foi positivo. Foram criadas quase 3.500 vagas formais no estado. A maioria delas, quase 800, em Campo Grande. Esses números colocaram o Mato Grosso do Sul como o 9º estado do país que mais contratou com carteira assinada no mês de janeiro. E Campo Grande como a 12ª capital do Brasil com mais geração de empregos formais. Os setores que mais empregaram foram serviços, agropecuária, indústria e construção civil. O mês de janeiro de 2022 foi surpreendente. Nós geramos 499 vagas de empregos diretos. Comparada a janeiro de 2021, nós geramos apenas 16 vagas. Então foi um mês muito promissor, muito válido. Mas o setor da construção civil também está apreensivo com o aumento do preço dos combustíveis, que deve trazer impacto para as contratações daqui em diante. O cenário hoje é preocupante. Com esses aumentos, o nosso consumidor vai conseguir ter acesso à compra dos nossos imóveis? É um período temerário. Depois de lançar o Plano Nacional de Fertilizantes na semana passada e buscar novos fornecedores do produto em meio à guerra na Ucrânia, o governo federal anunciou a abertura no mercado canadense para as carnes bovina e suína do país. A ministra Tereza Cristina está em Ottawa, em missão oficial para tratar de diversas pautas do agronegócio brasileiro. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comemorou nesta segunda-feira a liberação pelo Canadá das importações de carne bovina e suína do Brasil. O anúncio foi feito na conta oficial da ministra no Twitter. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por dia estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Tereza Cristina, que está em missão no Canadá desde o fim de semana, disse na postagem que terá uma série de reuniões para tratar da importação de fertilizantes pelo Brasil. Como quarto consumidor global de fertilizantes, responsável por cerca de 8% deste volume e como maior importador mundial, o Brasil busca novos mercados de fertilizantes, já que a Rússia, principal fornecedora do país, sofre sanções mundiais por causa da guerra na Ucrânia. O Brasil importa cerca de 85% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. No caso do potássio, o percentual importado é de cerca de 95%. A Receita Federal decidiu antecipar a liberação da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda de 2022. A nova funcionalidade já pode ser acessada pelos contribuintes que possuam conta gov.br nível prata ou ouro. Em uma semana, mais de 3 milhões já declararam o IR deste ano. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 1,30%, conforme operadores correram para a segurança do ativo em meio a um exterior a risco e a renovados riscos fiscais no Brasil. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,11 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,60%, com 109.927 pontos. A cesta básica ficou mais cara em todas as capitais do país em fevereiro deste ano. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o valor chegou a quase R$ 680. E a batata, mais uma vez, foi a grande vilã do consumidor. Campo Grande foi a segunda capital com a maior alta na inflação.
em fevereiro foi de 2,78%. A batata foi o produto que causou o maior impacto. Ela teve o segundo mês consecutivo de aumento, com 48%. O tomate registrou alta de 6,32% e a banana nanica 3,44%. Os produtos que registraram deflação foram arroz, 3,72%, e manteiga, 1,51%. O preço do café está nas alturas. Em fevereiro, registrou alta de 2,88%. Mas o acumulado dos últimos 12 meses é de 109%. Aqui na capital, o preço da cesta básica chegou a custar R$ 678 em fevereiro. O comprometimento de um salário mínimo da cesta básica, ela já está indo em 60% já do salário mínimo. Então, um pai de família que tem que sustentar a sua casa, ele acaba restringindo outras coisas para poder colocar na cesta básica. É possível que os preços continuem subindo nos próximos meses. A cenoura, agora em março, a R$ 13,29 o quilo, já é uma pista do que vem por aí. A tendência agora, pelo aumento do combustível, é subir a cesta básica, pelo transporte que acaba encarecendo mais ainda a cesta básica, né? E veja a seguir um alerta da Associação do Setor para o aumento do preço de pães e biscoitos no Brasil. E veja também, russos e ucranianos fazem uma pausa nas negociações sobre a guerra. As delegações da Ucrânia e da Rússia fizeram hoje mais uma rodada de negociações em busca de uma solução para o conflito que começou há 19 dias. Mas as conversas não chegaram a lugar nenhum. Foram interrompidas e serão retomadas amanhã. Enquanto isso, o mundo pensa em como ajudar no cessar-fogo do conflito. Pela primeira vez, uma rodada de negociação oficial foi feita por videoconferência. Mas as duas conversas de hoje, mesmo com uma pausa rápida, trouxe para as duas delegações avaliações otimistas sobre o progresso de paz com relação à guerra. Em um vídeo divulgado hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exaltou a crise que o conflito tem gerado e disse que a Ucrânia precisa de um novo sistema tributário para manter a economia funcionando. Zelensky ainda reforçou a necessidade da ajuda internacional para frear os bombardeios russos que atingiram a capital de Kiev nesta segunda-feira. Enquanto as delegações não resolvem o conflito de maneira diplomática, o mundo segue forçando sanções à Rússia e pretende acentuar a crise econômica no país comandado por Putin. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou a invasão bárbara da Ucrânia e confirmou um quarto pacote de sanções contra o Kremlin. O pacote atinge oligarcas, relações econômicas e comerciais. Já o chanceler alemão Olaf Scholz disse durante um discurso em Ankara, na Turquia, que espera uma solução em breve para o conflito entre as duas nações. O líder do governo da Alemanha ainda ressaltou que sempre que realiza um novo ataque, a Rússia se distancia da comunidade mundial. Quem também se manifestou no início da noite foi o presidente norte-americano Joe Biden, que culpou Vladimir Putin pelo aumento da inflação. O discurso de Biden ocorre no momento em que famílias dos Estados Unidos estão lidando com um ritmo mais rápido de aumento de preços em 40 anos. O conflito, que aparentemente vai longe, ainda poderá mexer com o mundo de diversas maneiras, principalmente na economia. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos não têm interesse em uma terceira guerra mundial e avisou que o governo não pretende enviar tropas do exército americano para o conflito. Durante a coletiva de imprensa realizada na noite desta segunda-feira, a porta-voz do governo americano, Jen Psaki, afirmou que as ações russas na Ucrânia são cruéis e inaceitáveis, mas nesse momento, os Estados Unidos precisam pensar em seus interesses nacionais. A invasão da Ucrânia ordenada por Vladimir Putin tem desencadeado as mais variadas reações internacionais que vão de sanções a críticas ferozes. Nesta segunda-feira, um convite inusitado partiu do polêmico Elon Musk. O bilionário desafiou o presidente russo para um combate corpo a corpo. O troféu, a Ucrânia, cenário de uma ofensiva do exército russo que já dura quase 3 semanas.
O desafio do fundador da empresa espacial SpaceX foi postado no Twitter. Em outra mensagem, em russo, dirigindo-se diretamente à conta oficial do Kremlin, Musk perguntou: aceita essa luta? Diante da incompreensão de um de seus mais de 77 milhões de seguidores, garantiu que falava muito sério. O governo russo ainda não reagiu. O bilionário de origem sul-africana já havia manifestado seu apoio a Kiev, tuitando: Ucrânia, fique firme. Também saudou o grande povo da Rússia, afirmando que os cidadãos do país não queriam a guerra. A União Europeia aprovou hoje mais um pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. As medidas serão anunciadas oficialmente amanhã, quando forem publicadas no Diário Oficial do Bloco Europeu. O que se sabe é que muitos empresários serão afetados, como o magnata Roman Abramovich, que é o dono do time inglês de futebol do Chelsea. O conflito entre Rússia e Ucrânia também será sentido no bolso dos consumidores de quase todos os países. Aqui no Brasil, o trigo, indispensável na produção de produtos essenciais do dia a dia, deverá sofrer um reajuste mais cedo do que o previsto. Isso fará com que biscoitos e pães fiquem mais caros ao consumidor. As consequências econômicas da guerra no leste europeu ultrapassam o aumento nos combustíveis. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, o preço do trigo sofre um momento de instabilidade no mercado internacional, variando para cima ou para baixo a cada nova notícia sobre os conflitos. Em meio a tantas indecisões, a única certeza é que ele ficará mais caro para os grandes produtores nas próximas semanas. Isso porque Rússia e Ucrânia, que juntas correspondem por 30% das exportações mundiais do cereal, foram afetadas economicamente na guerra, tendo queda na oferta e dificuldade de logística nas exportações. Fatores que deixaram o grão mais caro. Um aumento que impacta diretamente o Brasil, que produz menos da metade do trigo que consome, necessitando importar grandes quantidades de grãos de países como Argentina, Canadá e Estados Unidos. Na última sexta-feira, o preço médio da tonelada de trigo no Paraná estava em R$ 1.875. Já no Rio Grande do Sul, estava em R$ 1.871, com tendência de queda. Segundo a Abimap, os reflexos serão sentidos quando as indústrias comprarem novas safras de trigo e repassarem os valores do produto final, fazendo com que o preço de outros produtos que fazem parte do nosso cotidiano aumentem também, como o macarrão, a bolacha e até o pão francês. Mas, de qualquer forma, esse repasse deve ser gradual, pois não existem condições para elevar os preços para o consumidor de uma só vez. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passou por uma cirurgia ontem para tratar uma fratura no fêmur. Em nota, a assessoria informou que foi bem sucedida e agora terá uma etapa de recuperação até sair do hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 171 mortes e 13.981 novos casos. Dos mais de 29.380.000 diagnósticos, mais de 27.838.000 pessoas se recuperaram e 886.000 estão em acompanhamento. O Hospital Universitário de Campo Grande, o único no estado de Mato Grosso do Sul que realiza hemodiálise pediátrica, está cancelando as sessões por falta de medicamentos. No momento, pelo menos 4 crianças dependem do procedimento. Alifer faz hemodiálise 3 vezes por semana no hospital universitário. Esta semana ele só fez 2 sessões. Quarta-feira ligaram do hospital, falaram que não era para vir porque não tinha material para ele fazer. A Yasmin faz hemodiálise 6 vezes por semana, mas neste sábado ela não vai fazer, segundo a mãe, por falta de material. Está em falta o material e o que tem eles estão distribuindo da melhor forma possível para não deixar as crianças sem de hipótese alguma. Então, isso eles estão diminuindo, estão tirando algumas sessões. Pelo mesmo motivo, o filho da Ana Carla não fez diálise na última quarta-feira. Na quinta, o menino foi internado. Nós estamos com dificuldade no material, então segura aí, aguenta com ele em casa
e traz ele para dialisar só na sexta-feira. Quando foi ontem, né, aconteceu de eu vir com ele para o hospital novamente, né? As 3 crianças têm indicação de transplante. O procedimento que filtra as impurezas do sangue garante a sobrevivência delas, enquanto um doador compatível não aparece. Não tem como não estar no estado grave, se esse é o único tratamento que tem para segurar a vida desses pequenos até o transplante. As mães também reclamam da falta de catéter de longa permanência. Além do risco de infecção, o dispositivo usado em substituição ao ideal é muito desconfortável para as crianças. Hoje mesmo foi um pouco difícil para ele dialisar, por conta que está entorta. Entendeu? O fluxo de sangue é bem complicado. Dos outros catéteres que ela passou, ela podia andar normal, de boa. Agora, por falta do catéter Permicate, o hospital não tem e já está em falta há mais de 30 dias, ela não pode estar andando. Para fazer isso, para entrar na vida de transplante, tem que estar indo para um outro estado. Poxa, por que não pode? Pelo menos os exames podem ser feitos aqui. Você entendeu? Aqui, as crianças, nesse ponto aqui, elas estão totalmente desassistidas. E veja a seguir, estudo prevê que as pessoas em forma têm menos chances de desenvolver o Alzheimer. E ainda, Ministério da Justiça promete tomar providência contra o filme de Fábio Porchat, que tem uma cena considerada pedofilia. Um astro do futebol americano voltou atrás na decisão em menos de 2 meses que fez o anúncio. O quarterback 7 vezes vencedor do Super Bowl, Tom Brady, surpreendeu a todos ao dizer que vai retornar ao Tampa Bay Buccaneers para jogar a 23ª temporada como profissional. Brady, que é considerado por grande parte da imprensa e especialistas o maior jogador da história da Liga de Futebol Americano, a NFL, surpreendeu o mundo esportivo com a reviravolta. Ele disse em sua conta oficial no Twitter que nos últimos 2 meses percebeu que seu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Esse momento chegará, mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para a minha 23ª temporada em Tampa. Nós temos negócios acabados. Vamos lá. Tom Brady, de 44 anos, que é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, passou 20 temporadas no New England Patriots. Lá conquistou 6 títulos do Super Bowl antes de se mudar para Tampa Bay e levar os Buccaneers a um título na temporada passada. Hoje, dia 14 de março, é comemorado o Dia Nacional dos Animais. E assim como nós, seres humanos, muitas vezes precisamos de terapia, os pets também, né, Beatriz? Verdade. Muitos deles. Vamos aprender um pouco mais sobre uma terapia para animais de estimação à base do uso de florais. O tratamento consiste em equilibrar distúrbios comportamentais dos animais, ajudando na prevenção de doenças do sistema nervoso. Cada essência é indicada para trabalhar emoções específicas. Após uma avaliação do fisioterapeuta, as essências são indicadas de acordo com o temperamento e o comportamento natural que os animais apresentam. Por exemplo, para um bichinho muito apegado que fica triste só de ver o dono se arrumar para sair, uma boa opção é utilizar uma fórmula dos florais de Bach com as essências Chicory e Willow. Agora, para os que vivem se lambendo e até machucando as patas por mordê-las frequentemente, a essência Crab Apple é a mais indicada. Alguns métodos da terapia consistem em pingar 4 gotas de florais na boca do pet, de 2 a 4 vezes ao dia, ou pingar as 4 gotas na água que ele bebe diariamente, repondo as gotas toda vez que trocar a água da vasilha. De acordo com especialistas, pets são mais sensíveis a esse tratamento e apresentam respostas muito positivas rapidamente. Além dos florais, os animais também podem se beneficiar de outras técnicas usadas pelos humanos para preservar a saúde mental, como a aromaterapia, utilizada para ajudar em questões emocionais e de pele, sendo um método seguro, acessível e de fácil aplicação. Mas por possuírem um olfato muito mais apurado que o nosso, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de tratamento e, de preferência, que ele seja feito com a supervisão de um profissional do ramo. Cuidar do seu pet é um ato de amor.
E quem faz exercícios físicos diminui em até 33% o risco de apresentar Alzheimer. Para chegar à conclusão, pesquisadores da Universidade George Washington analisaram dados de mais de 649 mil pessoas com idade média de 61 anos. Todos os participantes fizeram um teste em esteira ergométrica para medir quão bem seu corpo transporta oxigênio para os músculos e quão bem os músculos absorvem o oxigênio durante o exercício. Isso permitiu fazer uma divisão de 4 grupos. Os pesquisadores descobriram que, à medida que o condicionamento físico melhora, as chances da pessoa desenvolver a doença diminuem. Comparado o primeiro grupo menos saudável, aqueles ligeiramente mais aptos, com o segundo, tiveram um risco 13% menor de Alzheimer. O terceiro grupo teve 20% menos chance. E o quarto foi 26% menos suscetível, com as chances atingindo um risco 33% menor para aqueles mais em forma. O Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Não há maneiras comprovadas de cura da doença. Os pesquisadores apontam que aumentar a atividade física é uma maneira promissora de possivelmente reduzir o risco de desenvolver o Alzheimer. Vários estudos já indicaram que a atividade física regular pode beneficiar o cérebro, e a Associação de Alzheimer considera essa como uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer para reduzir suas chances de ter a demência. O filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola, lançado no último fim de semana em uma plataforma digital, tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais. O motivo é uma cena de assédio sexual a crianças. Especialistas de diversas áreas consideram o conteúdo inapropriado e criticaram a exibição. Por causa da péssima repercussão, o ministro da Justiça prometeu tomar providências contra a obra. A grande polêmica foi causada por uma cena do filme Como se tornar o pior aluno da escola. O ator Fábio Porchat, que interpreta o papel de um homem com distúrbios sexuais, comete assédio a 2 pré-adolescentes. Por causa da linguagem pesada, o diálogo entre os personagens não pode ser reproduzido. A cena escandalizou muita gente e foi bastante criticada na internet. O assunto virou um dos tópicos mais comentados no Twitter. Alguns classificaram a cena como apologia à pedofilia. A péssima repercussão causou indignação até no ministro da Justiça, Anderson Torres, que prometeu em uma rede social tomar providências em relação ao caso. Assim que tomei conhecimento dos detalhes asquerosos do filme, determinei que os vários setores do Ministério da Justiça adotem as providências cabíveis para o caso. O filme Como se tornar o pior aluno da escola foi lançado em 2017 e se baseia em um livro que leva o mesmo nome, de autoria do ator Danilo Gentili. E a polêmica veio à tona porque o longa-metragem estreou no último fim de semana em uma conhecida plataforma digital. Gentili também se manifestou em uma rede social e ironizou as críticas. O maior orgulho que tenho na minha carreira é conseguir desagradar com a mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas. O advogado Ariel de Castro Alves, que é membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assistiu à cena e afirmou que o caso tem que ser investigado pelas autoridades. Sim, eu vi a cena e, em princípio, essa cena ela poderia se configurar no crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer simulação de situação pornográfica envolvendo crianças e adolescentes configura-se crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Outro advogado que também se manifestou foi o doutor Marco Antônio Cecílio Filho. As imagens exibidas no conteúdo do filme Como se tornar o pior aluno da escola é um atentado ao poder da sociedade brasileira, visto que demonstra o assédio sexual de forma expressa, o que vem a ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente por fazer apologia ao sexo e à pedofilia. Já o renomado psicólogo Jacob Pinheiro afirmou que um dos maiores perigos é que esse tipo de cena pode fazer com que os adolescentes passem a achar normal práticas condenáveis como a pedofilia. É preciso entender que esse jovem acaba de receber uma desrazão pedagógica.
é o contrário do objetivo didático da escola, do ensino e do comportamento do adulto em geral em relação à criança e ao adolescente. É crime. Em síntese, vai originar nesse adolescente a ideia de que cometer crime não é crime. O pastor Márcio Alves, que é líder do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, também criticou com veemência o filme. Ele afirmou que o caso serve como um alerta aos pais e responsáveis, que devem acompanhar de perto os conteúdos acessados pelos filhos. Não tem escapatória. Você que é pai, você que é mãe, você que é representante, o líder espiritual da sua casa, você tem que acessar o conteúdo antes do seu filho ou qualquer criança e adolescente, até jovem, ter acesso àquele conteúdo. Eu gostaria de deixar uma referência bíblica. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, a Bíblia Sagrada diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava com ele." A graça de Deus estava com ele. Então, esse versículo eu queria deixar também com vocês. Se preocupe com a educação natural e espiritual dos seus filhos, dos seus sobrinhos e netos, porque eles são futuros da nossa geração e eles vão ser aquilo que eles estão consumindo no dia de hoje. Deus abençoe. E veja como foi alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. O que ocorreu com você, irmã? A senhora não podia fazer por quê? Eu tinha que sentar porque eu tenho dor nas pernas. E eu tô bem melhor. Eu tava com dor no corpo inteiro. Mas saiu agora? Deus, eu tô melhor. Tá melhor? Graças a Deus. E como é que você pé. estava andando antes? Quanto tempo veio esse mal com a senhora? Desde o dia 12/8. Uhum. E como é que você estava andando? Mostra então agora. Assim, devagarinho? Uhum. E agora, como é que você está andando? Agora eu tô andando. Então anda normal aqui, vai andando. Cada passo da senhora, Deus vai aumentar mais. Vai, que Deus vai aumentar. Tá melhor já. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode voltar. Você foi o quê, meu amigo? Eu tava com a cabeça dolorida esses dias, mas hoje, graças a Deus, passou. Desapareceu assim, agora? Apareceu agora. Desapareceu Isso aí. Agora. Glória a Deus. O que foi, amigo? É que eu operei da vesícula, né? E eu tinha 61 pedrinhas. E eu tô aqui para agradecer a Deus que correu tudo bem. Quanto você operou? Foi dia 10. Tá livre agora? Faz uma semana. Tá mentindo bem. Glória a Deus. Tô me sentindo bem. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.